E como boas-vindas, eu vou pedir para o Joãozinho fazer a oração de abertura. João, a oração é tua, João. Oi, Flavinho. Isso, a oração é sua. Obrigado, Mestre Jesus, por mais esse encontro que podemos ter juntos com essa união, graças à tecnologia, e podemos estar mais juntos com amor e com fé, para que possamos cada vez mais, Mestre Jesus, no amparo de Deus Pai Todo-Poderoso, a tua proteção pela saúde, pela vida, pela família, pelo trabalho e pela comida. E assim iniciamos nossa reunião de trabalho de hoje com a sua permissão. Fique conosco hoje, sempre, e assim seja. Que assim seja, João. Então, dando continuidade ao nosso estudo da semana passada, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas. E aí nós vamos ler o 3, o 4, 3 e o 4 e o 5, né? E aí nós damos continuidade nos debates. Eu vou sugerir que 3 pessoas diferentes leiam. Eu vou ler, por exemplo, 3, alguém leu 4 e alguém leu 5. Tá? Aqui o meu está diferente. Só um minutinho. O meu é 1, 2, 3. Tudo bem? Desculpa, eu não entendi. O meu, a numeração é 1, 2, 3. O 1 é porque não é boa árvore. O 2 é guardar-vos os falsos profetas. E o 3, me respondendo, Jesus me disse. Tá certo isso? É assim? Tá. Então, tá bom. A sequência 3, 4, nós vamos direto no 3. O 1 e o 2 nós já vimos semana passada. Não lemos. O 2 não. O 2 acho que não. Não lemos. Nem o 2 e nem o 3. Só li o 1. Só o 1. Fala dos figos e dos abrolhos. Nós já falamos sobre isso. Não falamos, bem. Falamos só um. Do figo você não falou, Herta? Do abrolho você não falou? Não, acho que não. Esse guardar-vos... Então volta lá, depois você lê lá, que você vai ver dos figos e dos abrolhos. Assim toda árvore boa dá bons frutos. Ah, é verdade, desculpa. Ei, fosfato, meu amor. Vamos lá. É o 3 agora. Tá, certo. É o item 3. Tá. Nós falamos já do fruto e da árvore. Tá Agora certo. nós vamos começar falando dos falsos profetas. Tá certo, bem. Tá certo. Segue o barco. Número 3, vamos lá. E respondendo, Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas os que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser: Olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível até os escolhidos, se enganariam. Mateus capítulo 23,
24, 4, 5, de 4 a 5, de 11 a 13, 23 e 24. E semelhante em Marcos, capítulo 13, 5 e 6, 21 e 22. Já temos aí para a gente conversar uma semana. Vamos seguir no 4? Então, Quem se prontifica? Vai, Regina. Tá ouvindo? É comum, missão dos profetas. É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado, no sentido evangélico. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um sentido mais amplo. Disse de todo enviado de Deus, com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode então ser profeta sem fazer profecias. Esta era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando foi levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza e dize quem foi que te bateu. Entretanto, é certo que houve profetas que tinham previsão do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Como as suas previsões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi visto como um dos atributos da qualidade de profeta. Bora lá. Vamos no 6, Zezinho? Vamos lá. Vamos lá. Podemos já... No 3. 6, 5, 5. 5. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas. É esse? Isto. Levantar-se-ão falsos cristos, falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe for apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não no pôde Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para estas palavras. Continua? Continua? Ou vai outro? Vamos lá, vamos. Pode ser. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso.
uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar do conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Podemos ficar uma semana aqui, né? Sem dúvida. É muito interessante, porque se nós formos pegar realmente quem já tem vamos dizer aí, um mínimo de conhecimento espírita, a meu ver, já vai entender que esses profetas nada mais são do que os médiuns. O que ele quer dizer aqui são os médiuns. E na palestra que o Zé mencionou para a gente, do André Sobreiro, ele deixa muito claro essa questão. Porque a mediunidade sempre existiu. Não ao ponto que nós conhecemos hoje. Porque aquela época, a época de Jesus, existiam as manifestações, porém ainda não se tinha conhecimento exato do que era. Era tido como miraculoso, como ele usa aqui, como uma revelação dos céus, isso e aquilo, mas que era realmente uma manifestação mediúnica. Vamos lá, o microfone está aberto a todos. O que eu aprendi, que o profeta, ele não é só aquele que prevê. Não é isso, ele vem com a missão de ensinar, de educar. Através do quê? Das leis morais, do que ele faz. Da sua evolução moral diária. Tá? Qualquer um pode ser profeta, desde que ele haja dessa forma. Não é obrigatoriamente o evento de prever o futuro. Essa coisa de prever o futuro. Não é. Eu aprendi, não sei se eu estou certo, eu queria que os meus amigos aí universitários se manifestassem com relação a isso, a esse entendimento. Mas o profeta aí, Ierta, não é no sentido de... ele coloca como... eram vistos como os escolhidos de Deus. Eles eram vistos como, vamos dizer, pessoas excepcionais, que tinham poderes miraculosos.
e nada mais era do que manifestações mediúnicas. Hoje nós sabemos que é dessa forma. Ô, Flávio, eu li realmente o que a Yerta estava explicando, né? Que o profeta era o educador, o enviar, assim, ele tinha muitos ensinamentos de Deus. E alguns tinham o poder de ver o futuro, vamos dizer, de profecia, mas nem todo profeta tinha isso. Então, que não é para a gente confundir o profeta com profecias. Isso. Sem dúvida. Mas o que Kardec quis dizer aqui é no sentido de que a palavra profeta, no sentido evangélico, tem um significado muito amplo, mas que eles eram os enviados de Deus para instruir os homens e revelar as coisas ocultas, os mistérios ocultos da vida espiritual. Por isso que desde aquela época já tinha charlatanismo. Mas a ideia central do que eu entendi de tudo isso, e que o André também passa, é que nada disso é a não ser realmente os verdadeiros profetas, aqueles que transmitiram os ensinamentos trazidos pela espiritualidade. Porque espírito existe desde que o mundo é mundo. Exato. Tem uma passagem, amai teu próximo como a ti mesmo, amai a Deus sobre todas as coisas, aí estão todas as leis e os profetas. Essas leis e os profetas foi o que deu a essência da Bíblia. A Bíblia, que vamos entender, que é a parte realmente, a Bíblia que é anterior a Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo é entendido como o Evangelho. Toda essa coletânea de informações. Então, os profetas antigos, os profetas que vieram antes de Jesus, é Daniel, Joel, Jeremias, né? Todos esses, Oséias, todos esses médiuns que traziam realmente essas informações para que as pessoas acatassem e se melhorassem e evoluíssem. Eram os donos da palavra de Deus. E as leis, né, que eram trazidas oralmente, de uns para outros, que veio de Moisés e anteriormente até de Moisés. Tá? Sim, Zé, eu acho, mas ele conta até uma passagem, porque a Marisa deve ter visto mesmo que eu ouvi, do profeta, porque a função dele é de educador, mas que ensina as leis divinas, certo? Que ensinava as leis divinas e os padrões morais. Ele conta uma história que eu achei ótima, que é o profeta Natã, quando conversou com Davi. Ele pergunta para o Davi o que devia fazer um homem que tinha 100 ovelhas e matou o outro por causa de uma ovelha. Qual seria o pensamento? Aí Davi falou, a morte. Ele falou, esse é você. Porque ele tinha um monte de mulher e ele matou aquele que tinha uma só para ficar com ela. Quer dizer, e acabou casando com ela. Acabou casando com ela, da onde nasceu o Salomão. Não é? Salomão. Veja bem, ele educou, ele mostrou pela lei divina, sem prever futuro, sem, é o que falou, sem essa coisa de previsão do futuro. Tudo bem, a espiritualidade estava agindo nele, para ele ter essa intuição. Olha que exemplo fantástico, né? Ele deu através de exemplo, conduziu, educou, mostrou.
o texto fala tanto dos profetas anteriores como dos profetas que virão. E fala, o texto é falsos cristos e falsos profetas do futuro. Jesus refere esses falsos profetas que aparecerão. Tanto que esse capítulo 24 de Mateus e dos outros sinóticos é chamado o sermão escatológico, o sermão profético, em que Jesus faz essa profecia. Sermão profético. Exato, é muito mais longo isso, é o capítulo inteiro, 24. Tá? Então, o que acontece? Vamos contextualizar, né? Como se diz. Jesus, então, quando saía do templo, junto com os discípulos, né? Depois de acontecer, de ter ele se inflamado contra os fariseus, contra os publicanos, contra os vendilhões do templo, ele ainda cita os cegos, guiando os cegos. Quer dizer, diz que a sociedade estava muito ruim. Né? Ele mostra toda essa sua insatisfação. E a sair do templo lá de Jerusalém, ele com os discípulos vai para o Monte de Oliveira. Senta-se ali no Monte de Oliveiras, e, aliás, antes disso, saindo, os discípulos dizem a ele: nossa, mestre, vê só que edifício maravilhoso, né? Que grandes edifícios. Ele fala, ele começa o sermão profético, ele já começa ali falando: não ficará pedra sobre pedra. Tá? Então, chegando lá no Monte das Oliveiras, se sentem, os discípulos ficaram intrigados com aquilo. Falam: mestre, que história é essa? Não ficará pedra sobre pedra. O que acontecerá? Quando isso acontecerá? Isso que é a pergunta que eles estavam preocupados, que é o juízo final, que é o fim de tudo. Né? Jesus, então, profetizou que tudo estaria terminado. Tá? O Templo de Jerusalém era o símbolo das grandezas humanas, da soberba, da vaidade, da materialidade. Tá? Então, Jesus diz que esse templo não ficaria pedra sobre pedra. Ou seja, a materialidade acabaria. E que se essas ocorrências se desenrolariam até uma nova fase da humanidade. E ele fala aos seus discípulos, salientando que esses discípulos que estão aí apostolando a sua causa, os seus ensinamentos, que vão distribuir, que vão disseminar os seus ensinamentos, eles devem ter muito cuidado, eles devem ficar muito atentos, porque essa nova fase vão acontecer de aparecer falsos cristos e falsos profetas, dizendo isso, dizendo aquilo. Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tá? Essa nova fase é a fase que iniciará o reinado do Espírito sobre a matéria. É o que se fala, é a transição planetária. Tá? Então, Jesus está dizendo que esses discípulos que estão apostolando sua causa e ensinamento têm que tomar esse cuidado, porque eles devem se evoluir. Isso podemos pegar para nós também, devem se evoluir, devem se munir de todo o conhecimento, de toda a espiritualidade, de toda a moralidade, porque Jesus voltará. Isso aí, aliás, o Cristo voltará. Tá? E os discípulos do Cristo têm que discernir homens, materiais e espíritos. Ou seja, é uma nova fase, é uma nova acepção do planeta, é uma nova passado da materialidade para a espiritualidade. Já que nós estamos no planeta de provas e expiações, vamos passar para um planeta de regeneração. É isso que Jesus está dizendo. Ou para um planeta para um mundo, um planeta não, mas um mundo mais evoluído ainda, em que o espírito habita sobre a matéria, impera sobre a matéria. Tá? Então, é muito comum hoje, em todas as religiões que existem,
Falando, olha, Cristo, Jesus te ama, Jesus voltará, Jesus vai aparecer não sei quando. Faz essas promessas, essas falsas promessas, que Jesus, não, ele não voltará. Jesus não voltará, já foi, esse Jesus já foi. Esse espírito crístico ainda habita, esse espírito crístico está constantemente junto a nós, que é o governador espiritual do nosso planeta. Tá? Então, a vinda de Jesus fala que não vai vir crucificado, mas virá em espírito, tá? Presidindo um grande movimento de espiritualização do mundo, mudança para um mundo de provas e expiações, para um mundo melhor. Porque, na verdade, o que Jesus fez foi um alerta, né, José? Ele alertou a gente que haveria sermão profético. É profecia que ele estava falando. Vai acontecer dessa maneira. Agora, em nenhum momento, Ierte, em nenhum momento, Jesus fala de uma data. Os discípulos falam, quando isso vai acontecer? Ele fala, quando acontecer, de nós nos melhorarmos, então, de nós nos moralizarmos, espiritualizarmos essas coisas. Essas coisas vão acontecer. A advertência. Porque quem alimenta os falsos profetas somos nós. Quando divulgamos fatos que estamos presos mais a fatos do espiritismo do que a doutrina, certo? Somos nós mesmo. Inclusive, o André dá vários exemplos de mensagens que foram divulgadas por quem? Por nós mesmos. Então, foi uma advertência para que a gente seja muito observador, muito crítico e esteja preso à doutrina e não aos fatos que todo mundo está atrás de grandes eventos, né? Mediúnicos. Eu achei muito interessante isso, como alerta também para nós, não é? Mas o próprio Cristo falou que isso ia acontecer. E como o André falou na palestra, o Cristo não falou nada em vão. Sim. Já sabia o que ia acontecer. Ele falou, você foi escolhido, Herta, mas você vai cair. Abre os teus olhos. Sim, mas foi uma advertência, não foi? Não deixou de ser uma advertência. Mas foi uma afirmação. Uma afirmação. Porque ele não falava nada sem afirmação. Exato. Porque os falsos, estão em todo lugar. Não é na igreja, eles estão em todos os lugares. Sim. É muito... O próprio Kardec coloca aqui, nós temos como nos precaver de tudo isso. Kardec já nos disse que entre a dúvida e a ciência, ficaremos com a ciência. Sim. Porque eu sou, eu fiz, já está aí, eu sou, é o ego, é o mania de grandeza. Sim. Como nessa parte, introdução, parte 5 que eu li, tem uma parte que Kardec coloca dessa maneira, tá? Cadê? Enquanto o círculo de fenômenos sobrenaturais restringe à medida que o da ciência se alarga. Tá? Então, à medida que vai se esclarecendo as coisas, à medida que vão achando os motivos para os acontecimentos, esses supostos milagres, essas supostas predições que os falsos profetas fazem, vão caindo por terra. O que era sobrenatural, como ele diz,
para o vulgo ignorante, que é sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez que encontrada a causa, reconhece-se o fenômeno, se explica. É isso que a doutrina espírita realmente veio trazer para nós. Tá? E coloca outra coisa. Vamos ver uma coisa interessante aqui, olha. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém nesse mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Tá? Aquele que se diz detentor da verdade absoluta, o único conhecedor de alguma coisa, temos que reconhecer que ele deve ser uma capacidade, uma inteligência extremamente avançada, muito mais evoluída que todos nós, ou um tremendo de um vigarista. Sem dúvida. Se é um conhecimento que só uma pessoa tem, que privilégio. Ele é muito melhor que todo mundo, ele não é nada. Né? É mentiroso, na verdade. Por que ele seria o escolhido, né, Zé? Exatamente. Né? Prove, então. Tá? Agora, a respeito ainda de profecias, né? Teve muitos profetas, não digo falsos ou não. Né? Daniel, no livro 12, foi um profeta. A civilização maia disse que o mundo ia acabar dia 21 de dezembro de 2012. O calendário maia explicava isso realmente. E tem gente que acha que ainda está certo. Tá? Não vamos discutir isso, não. Só vou exemplificar. Michel de Nostradamus, tá? Ele colocou as suas visões apocalípticas na sua obra, grande obra de 1085 quadros em 12 centúrias, que está realmente teve muitas das suas predições confirmadas. Tá? Edgar Cayce, o profeta adormecido nos Estados Unidos, no começo do século XX, né? Ele tinha evidência, precognição, etc. Ele falou das Primeira e Segunda Guerra, fez muitas previsões em torno da medicina, quebra da Bolsa de Valores de 1929, e disse que uma terceira guerra está aí, está perto. Tá? Então, previsões, profetas ainda existem, se são falsos ou não, todas essas profecias aqui de Nostradamus que se confirmaram, mas as outras que não se confirmaram ainda, ou que vão se confirmar, entre essas que eu disse, muito mais outras, vamos saber se vai acontecer ou não. Tem muita gente que acreditava, né? Não sei se está encarnado ainda não, na mãe de Ná, né, Zé? Todo janeiro ia lá saber o que ia acontecer ou não. Mas o que eu acho que é mais interessante aí é realmente a questão das características morais desse profeta. Flávio. Oi. Essa questão que a Ierta estava falando, eu estava vendo o Haroldo Dutra num curso que ele dá, e ele fala realmente que todos são profetas, inclusive nós somos profetas, e nós devemos ter muito cuidado quando a gente tenta ensinar e não faz, porque aí, nesse momento, a gente se transforma num falso profeta. Então, eu vou trazer para você, você adiantou a minha fala aqui. Então, desculpe. Não, que isso. Estou só te enchendo o saco. Porque no livro o Emmanuel nos traz que no livro Levantar e Seguir, do Chico, na lição 9 e na lição 11, eu vou, né, na tua balada aí, trazer para a gente a 11 e depois eu volto mais tarde na 9. Ele fala o seguinte: falsos profetas.
Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes e prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade e oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. A terra é a nossa escola, o lar é o nosso templo, o próximo é nosso irmão, a humanidade é nossa família, a luta é o nosso aprendizado, a natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Então, como você trouxe, nós somos profetas em tudo o que nós estamos aqui fazendo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com tudo isso. Inclusive, aqui no Livro dos Espíritos, né, ele cita, e tem um modelo do verdadeiro, porque o falso a gente já sabe quem é. Agora, nós precisamos seguir o exemplo do verdadeiro, né? Pegarmos o verdadeiro. Que acho que a questão, quando ele fala, 624, do Livro dos Espíritos. Que ele fala, o Kardec, posso ler esse? Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, que é o do capítulo 17, Roberto. Inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Está bem claro aqui, né? É bem claro no Livro dos Espíritos. Mas Erasto, eu não me lembro que capítulo que é, do próprio Evangelho, fala que nós devemos refutar a dúvida 10 verdades do que aceitar uma mentira. Ele fala nesse próprio aqui, né, nesse item que nós estamos estudando, características do verdadeiro profeta. É Erasto, justamente. Isso aí. Porque não é o ato do falso, é os seguidores. O ato em si do falso não é muito prejudicial. O que prejudica são os seguidores que vão lá atrás, que divulgam. Não é? Roberto, você está guardando tudo para domingo, meu amor? Tudo para domingo. Tudo para domingo. Eu peguei um pouco da semana passada, um pouco dessa semana, e vou fazer um resumo domingo, e vou ficar falando, de acordo com o que falaram nos estudos, é assim, assado. Já está tudo anotado aqui, não tenha dúvida disso. Tudo falso profeta, pelo amor de Deus. Ué. Afinal de contas, eu não posso fugir à regra, né? Ai, Deus. Mas eu vou esse aqui, vou ler o sexto.
porque eu acho que abre mais debate ainda para a gente. Isso. 6. Não acrediteis em todos os espíritos. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantarão no mundo. João, primeira epístola, capítulo 4, número 1. É aquela questão, isso nós já vimos, e Kardec também já nos trouxe no livro dos Médiuns, se não me engano, capítulo 23, a respeito de se acreditar em todos os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Ele trata os desencarnados como espíritos e os encarnados como homens, né? Sempre fazendo essa distinção para saber o que está encarnado ou não. E mais para frente nós vamos ver aí a questão dos espíritos, dos falsos profetas na erradicidade. Mas é muito interessante porque ele fala que se são de Deus, Por quê? Exatamente pela questão moral da coisa. O que esse falso profeta ou esse profeta está te trazendo? É da lei moral? Não está batendo, não dá liga isso. É difícil da gente... E tem gente que acredita. Eu vou fazer um novo apelo a respeito do sermão profético. Vamos lá, Zé. O sermão profético, além de nos prever a transição planetária, tá? ele se refere não só a esses falsos profetas individuais, personagens, tá? Ele se refere também a uma outra situação. Falsos também são essas doutrinas, as doutrinas que se desviaram do cristianismo, do ensinamento cristão, do verdadeiro ensinamento que Jesus estava pregando. Cada igreja hoje tem seus dogmas, seus ritos, seus deuses. Cada um traz seu Deus do jeito que ele prega, do jeito que ele quer, do jeito que ele imagina, dogmaticamente. Tá? Imposição de ritos dos mais diversos, colocação de hierarquia, vários níveis de hierarquia, de poder dentro das próprias igrejas, dentro das suas igrejas, ordenação, cursos, etc., etc., obrigações exteriores, igual os fariseus antigamente, imposição de taxas, promessas, que são, na verdade, apenas líderes materiais. Agora, eu peço que me dê 2 minutinhos para eu colocar o seguinte: como é que isso começou? Tá? A história do cristianismo. Depois que Jesus desencarnou, os discípulos saíram para a pregação. Paulo foi o grande inventor, vamos dizer assim, o grande divulgador do espiritismo primitivo. Tá? E os cristãos, naquela época, e cristão é uma palavra que quem inventou isso aí foi Lucas, né? Colocou como sendo aqueles seguidores do Cristo como sendo os cristãos. Tá? Durante vários séculos, os cristãos foram perseguidos bravamente, violentamente, mas, apesar de estar sempre sendo perseguidos, sempre se aumentava muito a quantidade, o número de cristãos que havia.
tá? Até que o poder político de Roma considerou como sendo o cristianismo uma religião oficial, adotou como sendo o cristianismo, porque exatamente eram muitas pessoas. E eles aproveitaram dessa situação para realmente difundir a sua política, aumentar o seu poder. De que forma? Atribuindo poderes a algumas pessoas chamadas de bispos. Foi criada, então, a figura do bispo, que era um supervisor. O bispo tinha poder civil, tinha poder de distribuir justiça, além de ensinar a prática cristã. Já aí então, veja bem, que está se desviando da parte espiritual para adquirir uma parte material, uma parte do poder, seja ele social, seja ele político, seja ele econômico, e todo poder é sempre misturado com isso tudo. Tá? Bom, e o cristianismo, então, vai se difundindo, vai entrando, até que chega um momento em que tem uma grande cisão, o chamado Cisma do Oriente, que no Concílio de Calcedônia, em 451, elevou Constantinopla como uma sede episcopal no Oriente. O Papa, que já existia um Papa, né? O Papa Leão I, não gostou disso. Então, houve o primeiro cisma. Ficou a Igreja Católica Apostólica Romana em Roma e a Igreja Ortodoxa no Oriente, dos turcos com sede em Constantinopla. Tá? Em 1054 é que houve a ruptura definitiva, o grande cisma no interior do mundo cristão, a separação da cristandade nessas igrejas. Tá? Acontece que, a partir daí, foram criadas inúmeras igrejas, inúmeras subdivisões, tanto da Igreja Ortodoxa como da Igreja Apostólica Romana. Um outro fato importante que a gente tem que lembrar é a Reforma Protestante, Martinho Lutero, em 1517, que ele se indispôs, através de... escreveu 95 teses, mostrando a sua grande insatisfação com o grande poder do Papa e os grandes abusos cometidos com os membros da Igreja, já a Igreja Católica nessa época, tá? Que levou a ser condenado como herege. Tá? Bom, abreviando, hoje existem 2 bilhões de seguidores do cristianismo, divididos em mais de 30 mil igrejas no mundo todo. Tá? Católicos são quase metade disso. Outros, os evangélicos, em torno de 30%, e inúmeras outras religiões. Tá? Então, o que fala o sermão profético é que existirão realmente inúmeros profetas e também inúmeras igrejas, inúmeras doutrinas, não igrejas propriamente, mas inúmeras doutrinas transfigurando aquilo que é o real ensinamento que o Cristo nos pregou, que é realmente aquilo que nos eleva espiritualmente. Todas essas igrejas, aliás, a imensa maioria dessas igrejas tem os seus próprios ritos, os seus próprios dogmas, a sua própria pregação de um Deus. Muito bom. É o desvirtuamento, né, Zé? É o desvirtuamento exato do que foi ensinado e vivido por Jesus. Falsa pregação do Evangelho. Exatamente.
É interessante esse levantamento que o Chamelette faz, histórico, né? E que me parece, de uma certa forma, algo que eu, nesse capítulo, acabei, ao ler e enxergar, porque, além da gente ter essa visão direta, né, porque eu acho que a mensagem direta ela vai tratar dos falsos cristos e falsos profetas, mas eu acho que atrás, né, por baixo dessas informações, e essa fala do Chamelette me chamou atenção nesse sentido, né? Por quê? Porque se você observar lá no capítulo 6 do Evangelho, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar do Cristo Consolador, lá no item 6 tem uma frase famosa que todo mundo vai lembrar, do Espírito de Verdade, que vai dizer para a gente lá assim: amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, é interessante essa questão, porque num primeiro momento do desenvolvimento do cristianismo, apesar das atrocidades que os cristãos sofriam, era impingido aos cristãos, como o próprio Chamelette disse aí, o cristianismo crescia. Por quê? Porque se tinha amor verdadeiro, porque se tinha fé no Pai, e fé aqui é uma fidelidade por conta de uma confiança, é mais do que crença, porque crer, eu posso acreditar hoje, amanhã eu não acredito mais. Fé, no sentido que Jesus pregava, era algo muito mais poderoso, era uma fidelidade ao Pai. E ser fiel ao Pai é conhecer, né, ter confiança absoluta no Pai. Mas se confiava absolutamente no Pai, né, e, consequentemente, amava-se o Pai, porque conhecia-se as leis do Pai. Então, se tinha o amor e tinha o entendimento. E aí, uma coisa que, no primeiro momento, parecia absurda, porque era uma perseguição atroz em cima dos cristãos, era algo que crescia mais. O mundo foi desenvolvendo, entre aspas, né, e as coisas foram crescendo, e aí o que aconteceu? Que é o nosso grande problema de hoje, atualíssimo, nesse momento de transição. Nós delegamos a nossa vida para os outros. Então, a partir do instante que houve essa delegação, e passamos a pedir para que os outros decidissem a nossa vida, nós nos ativemos a um amor, e aí nós olhamos o amor pela nossa perspectiva de seres inferiores. Então, amar a Deus para nós é um amor que nós olhamos com a nossa perspectiva de espíritos extremamente inferiores, que está muito distante do amor verdadeiro. E deixamos de lado, por conta desse falso amor, se assim a gente pode falar aqui, a nossa instrução, porque a nossa instrução nós pusemos na mão dos outros. E quando nós fazemos isso, nós somos, com perdão da palavra, conduzidos como égua de charreteiro. A égua de charreteiro, né, tem aquela venda assim, para não se assustar e não olhar de lado e não ver nada, e simplesmente ser conduzido. É o que está acontecendo. Então, essa profecia, me parece também, né, ela nos traz essa lembrança, ela nos traz esse chamamento, né, e aí eu volto a repetir o que já disse numa outra oportunidade. O Kardec ele não escreveu o evangelho de modo aleatório, tem um sentido, né, em cada capítulo que ele coloca tem um sentido, tem lá sede perfeitos, né? E depois nós temos lá os trabalhadores da última hora, os falsos profetas, quer dizer, ele põe lá, a fé transporta a montanha. Veja que ele está dizendo, se instrua, tenha crença no Pai, trabalhe, mas tome cuidado, porque se você não instrui-se, você é conduzido pelos outros, e quando você é conduzido pelos outros, a sua vida fica, né, a Deus dará.
Então, é importante, eu acho, que chamar atenção para essa visão, porque nós também temos, assim, um preconceito de fazermos crítica, né, de discordarmos, né, porque se confunde, e eu acho isso interessante, se confunde muito a discordância de ideias com a discordância de pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando o Flávio faz uma explanação e eu discordo da ideia dele, não significa que eu não tenha um carinho por ele, que eu não goste mais dele, que eu odeie ele agora daqui para frente, porque nós não nos entendemos em uma ideia. Discordar de ideias, pesquisar, contrariar ideia, está muito distante de discordância, né? Então, a discordância é algo que gera atrito, né? Algo que gera imposição, né, da minha parte. Então, assim, esse é o grande problema, né? A gente escuta as coisas do movimento espírita e isso estou trazendo aqui para o nosso movimento espírita, né? Porque isso acontece, sem dúvida nenhuma, em todas as religiões, e não só isso, como disse o Flávio, também concordo, em todos os ramos do conhecimento. Todos os ramos do conhecimento, nós temos falsos sábios, falsos profetas. Basta um simples exemplo, uma coisa muito corriqueira, que acontece com cada um de nós aqui, e o Zé vai dar risada, porque ele é médico, e a Marisa também. Todos nós aqui temos um pouco de médico e de louco. Todo mundo sabe disso. Você está com uma dor de barriga, você fala, isso aí deve ser uma gastrite, né? Toma esse remedinho aqui, né? Você entendeu? Aí você procura um médico, e o médico fala assim, não, isso não é gastrite, isso é isso. Aí você fala, mas Flávio, você vai acreditar nesse médico, né? Cuidado, hein? Olha só, quer dizer, eu, né, não sei nada de medicina, estudei direito, né, e muito mal ainda. O outro sujeito estudou 6 anos, fez 4 anos de residência, fez uma especialidade, e eu estou jogando tudo que ele está falando no lixo, entendeu? E você está acreditando em mim. Não, só realmente, você tem razão. Eu acho que eu vou atrás de outro médico, ou eu vou fazer um remédio caseiro. Isso é muito corriqueiro na nossa vida. Isso é o nosso dia a dia, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ter em mente também essa questão, né? Da gente estar atento ao que está acontecendo e aí volto a trazer isso aqui para o nosso movimento espírita, com o que está acontecendo no nosso movimento espírita, né? É muito perigoso as coisas que estão acontecendo no nosso movimento. Estão assim, sendo divulgadas coisas, e principalmente com essa tecnologia que nós temos, né? Com essa internet, que você fala oi aqui, o cara no Japão está escutando já, e já era, né? A gente tem que ter muito cuidado, fazer um filtro, sim, né? Ter um filtro, né? Fazer críticas em relação às opiniões. Nós estamos com a faca e o queijo na mão, gente. A gente tem o Evangelho na nossa mão, a gente tem o livro dos Espíritos na nossa mão, não precisamos praticamente de mais nada, entendeu? Então, o sujeito, eu não sei até, sinceramente, se foi nessa palestra do André Sobreiro, que foi lembrada e indicada pelo Chamelete, né, que praticamente todos que tiveram oportunidade de ver, viram e adoraram, porque realmente é uma palestra brilhante. Eu não sei se foi nessa ou se foi em outra, né? Ele chega a falar, e aí vocês me corrijam se foi nessa ou não foi. O fato é que ele chega a falar de uma situação, digamos assim, um doutrinador aí, né? Um divulgador da doutrina espírita, que fala de gestação espiritual, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Gestação espiritual, o espírito está gestando outro espírito na erraticidade. Quer dizer, meu Jesus, né? Então, e isso está aí, e nego está acreditando, e é aquela velha história que a Ierta falou. O problema não está em quem está falando, porque maluco tem para tudo, né? O problema é quem segue os malucos, com todo respeito, né? Então, o problema não é o Henry Krishna, né, que se diz Jesus aqui na Terra. O problema é quem segue ele e acredita nele. Quer dizer, nós temos que ter um pouco de bom senso. Agora, para isso, o que nós precisamos? De instrução, né? Se a gente não estudar, velho, se a gente não estuda, nós somos ignorantes.
Ignorante é falta de conhecimento, é ignorar, é não saber. E quando a gente não sabe, a gente não pode dar opinião sobre nada. A gente tem que ficar quietinho, porque não temos base nenhuma. E aí tudo que vem a gente engole, né? A gente vai comendo e vai engolindo e vai digerindo aquilo e vai ficando sem critério, né? Eu só acrescento aí, o Roberto, que na sequência aqui do item 7, é exatamente o que Kardec está nos trazendo. Está trazendo exatamente que o Espiritismo não vem com milagres, com coisas mirabolantes, nada disso. Pelo contrário, nós temos que testar os fenômenos. Não é, acontece, vai embora. Não. Tá? Então, realmente é a falta de conhecimento que nos leva exatamente a passar a responsabilidade para os outros, me trazer o que eu preciso. É a terceirização que você falou, né? Eu tenho preguiça de ler o livro. O André até cita nessa questão, ele fala assim, nego prefere muito mais ver aí o livrinho que fala da gestação espiritual, que é fininho, do que ler o Paulo Estevam, que é desse tamanho. Aí o que você aprendeu? Nada, né? Nada. Nessa mesma palestra que o Zé sugeriu, que fala isso, ele cita, eu também não vou citar, eu já citei para nós, o nosso estudo lá no Amor e Fé, já falei nomes, inclusive, do cara que se diz o guardião da humanidade. É o mesmo caso. Então. É o mesmo caso. O André até comenta, e eu já tinha falado isso no nosso estudo presencial, de que Chico Xavier, Emmanuel, o Divaldo, João, ninguém desses se intitularam guardião de coisa nenhuma, né? Pelo contrário. Então, gente, vamos deixar aí do item 7 para frente, que nós chegamos no nosso horário. Nós continuamos, a conversa está boa e vai vir muito mais coisa aí. Seguindo no raciocínio do Zé, na indicação, o André tem mais 2 palestras, 2 estudos. Só colocar lá, André Sobreiro, Falsos Profetas na Erraticidade. Ele tem mais 2 dessas, daí mais 2h30. É na Rede Amigo Espírita. Isso. O título é Reconstruindo Paradigmas. Isso. É o estudo que ele está fazendo. É facinho. Você põe no Google lá, né? André Sobreiro, Reconstruindo Paradigmas, Rede Amigo Espírita. Aí vai aparecer um monte de coisa lá, né? Aí vai ter, se não me falha a memória, Flávio, são acho que 3 aulas. Na verdade, ele fala. Só colocar o falso profeta na erraticidade. Aí vai ter um específico, porque, na verdade, ele vai falar 2 aulas sobre os falsos profetas, vamos dizer assim, encarnados, que, na verdade, ele vai se basear nos 2 textos de Erasto, né? O primeiro texto de Erasto, ele vai, em tese, tratar dos encarnados, e o segundo texto do Erasto é expresso, né? Porque ele vai falar da erraticidade, vai usar essa expressão, então significa dizer que é da erraticidade. E aí ele vai tratar numa aula só esse caso. Mas, na verdade, ele está tratando dos 2 textos de Erasto, né? E é maravilhoso. Né? Só esses 2 textos do Erasto aqui dá um curso. Sem dúvida, sem dúvida. E o João, para não fazer a oração, ele já desligou e vazou. Ó. Ei, Joãozinho, amanhã eu pego ele de jeito. Mas então eu vou encerrar no João, e semana que vem nós voltamos aí com a continuidade do nosso estudo.
Tá? Vamos agradecer, então, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos intui, nos direciona, agradecendo por todos os ensinamentos que nos são trazidos, agradecendo por todos os irmãos que, de uma forma ou de outra, colaboraram com o nosso crescimento, com o nosso aprendizado, pedindo a Deus, nosso Pai, infinitamente bom, justo e misericordioso, que continue a nos abençoar, que nós possamos continuarmos vigiando e orando, seguindo as orientações que nos são trazidas. Obrigado, meu Pai, mais uma vez, e esteja conosco por hoje e todo sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal, pois que é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Beijo para todos vocês. Domingo, Roberto, 9h30 da manhã. Todos apóstolos.